Vamos começar com o jogo de hoje em Ponta Grossa, jogo que valeria aí, ou que valia o segundo lugar, né, do Campeonato Paranaense, entre Operário e Coritiba. E o Coritiba acabou perdendo pelo placar de 3-0. O repórter Nicolas França acompanhou o jogo e conta como foi. O Coritiba teve uma tarde terrível em Ponta Grossa neste domingo. Ao ser derrotado por 3-0 para o Operário, perdeu a invencibilidade na temporada, o posto de defesa menos vazada do Campeonato Paranaense. Até então, em 10 rodadas, eram apenas 4 gols sofridos. E, além disso, viu o adversário terminar na sua frente, a primeira fase, com 3 pontos a mais na classificação geral, o que será determinante na definição dos mandos de campo no eventual encontro entre Operário e Coritiba, agora nas semifinais, caso passem por seus adversários na próxima fase do campeonato. Com apenas 3 dias de intervalo, depois de ter jogado no Acre na quinta-feira contra o Maitá pela Copa do Brasil, o técnico Antônio Oliveira reclamou que teve apenas um dia de fato, de campo, na preparação da equipe que enfrentaria o Operário aqui em Ponta Grossa, e ele também decidiu poupar alguns titulares. Não colocou o Rodrigo Pinho, que nem veio para Ponta Grossa, deixou no banco de reservas o Caio César e o Bruno Gomes, que entraram apenas no segundo tempo. E, além disso, ele fez uma mudança tática, um teste pela primeira vez escalando o seu time com 3 zagueiros. Por isso, o Márcio Silva entrou para jogar pelo lado esquerdo da defesa, ao lado do Kusevich e do Bruno Viana. O jogo começou equilibrado, mas o Operário já dando mostras de que estava a fim de buscar a vitória, pressionando, né, a saída de bola do Coritiba, algumas roubadas, as tentativas mais fortes contra a meta do Gabriel, até que num bom lançamento do Marco Antônio para o Luiz Henrique, jogador formado na base do Coritiba, ele dominou e bateu cruzado para fazer 1-0. Teve lei do ex aqui no Germano Krieger. Na sequência da primeira etapa, o Coritiba tentou ainda partir para o ataque com dificuldades, só foi criar uma chance mais clara quando o Aleph Manga recebeu do Marcelino Moreno, bateu na saída do goleiro Rafael Santos, que fez uma defesaça. Para o segundo tempo, o Antônio Oliveira desmontou o esquema com 3 zagueiros. O Márcio Silva saiu da equipe para a entrada do garoto Caio César e o Coritiba começou melhor, pressionando. Parecia que lutaria até o fim, pelo menos por um empate aqui em Ponta Grossa. Isso até o primeiro contra-ataque do Operário, quando o Rafael Waller ganhou do Vitor Luiz no primeiro momento, depois foi derrubado pelo Kusevich. O zagueiro chileno já tinha o cartão amarelo, acabou sendo expulso. Aí desmoronou qualquer tipo de tentativa do Coritiba de buscar o resultado, até porque na cobrança da falta do Luiz Henrique, o zagueiro William Machado apareceu sozinho na área, até aproveitando ali já a ausência do Kusevich para mandar de cabeça e fazer 2-0. O Coritiba tentou ainda, de todas as formas, diminuir o placar, mas ficou exposto aos contra-ataques do Operário e já no finalzinho ainda tomou o terceiro gol, numa cobrança de falta do grandalhão Zé Vitor. Aí a coroação para uma tarde que a torcida operariana fez uma grande festa no Germano Krieger, comemoraram os jogadores e a torcida como se fosse um título, após o 3-0 sobre o Coritiba. Atletas alviverdes sem muitas palavras na saída de campo, assim como o técnico Antônio Oliveira, praticamente monossilábico na entrevista coletiva. Agora, depois de um cansaço, uma semana com 3 viagens, né? O Coritiba tinha jogado em um espaço de 7 dias em Cascavel, em Rio Branco, no Acre, e agora em Ponta Grossa. Ele terá pelo menos uma semana de preparação para a equipe. Uma folga na segunda-feira e a partir de terça-feira o Coxa pensa no FC Cascavel, que será seu adversário nas quartas de final. Primeiro jogo fora de casa. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. E já tem comentário, já tem pergunta chegando através da nossa live do youtube.com/Osmar Antônio. Gil Rocha, boa noite. Devo me preocupar com o Coritiba para o Campeonato Brasileiro? Levando em consideração o resultado de hoje, é o J. Santos. Gil? Sim, deve se preocupar bastante. Primeiro, independentemente da atuação hoje lamentável contra o Operário, veja bem, o Operário em Ponta Grossa, o Operário está fazendo um bom campeonato. 10 mil pessoas no estádio, é muita rivalidade entre Operário e Coritiba, como é contra o Atlético, mas é até mais contra o Coritiba. Então não há tanta surpresa assim o Operário ganhar do Coritiba em jogos em Ponta Grossa. São equipes que se enfrentam desde 1910, né? Então não tem muita surpresa. Mas o jeito que o Coritiba foi batido pelo Operário só lembra aquela decisão, quando o Operário ganhou lá de 2 e aqui de 3, né?
quando o Coritiba do Operário foi campeão. Porque foi uma atuação realmente que, como o Nicolas falou ali, teve aí um ou outro chance e tal, mas de forma geral o Operário dominou muito. Agora, independentemente disso, com o tanto de orçamento que o Coritiba tem, ou equipes como o Coritiba tem, é claro que tem que se preocupar sim com o Campeonato Brasileiro. Correto. E o Rocha, o Marcelo Ortiz esteve narrando o jogo pela rádio Banda B e foi até o estádio Germano Krieger. Ô Marcelo, como é que você viu esse time do Coritiba em loco no Germano Krieger com essa derrota de 3-0 para o Operário? Osmar Antônio, hoje aqui em Ponta Grossa, no Germano Krieger, o Coritiba não fez uma boa atuação. O Operário, por sua vez, fez muito bem a sua parte. O time do técnico Rafael Guanais é um time bem treinado, sabe o que faz e não inventou. Por outro lado, Antônio Oliveira inventou, para mim pelo menos, inventou muito quando ele coloca 3 zagueiros em campo, situação que tem que ser muito bem treinada, e provou na prática o Coritiba que não tinha esse treinamento, que os jogadores não tinham esse entrosamento, que não havia isso de forma natural para os atletas, e eles acabaram sentindo muito. Sentindo dessa forma, o time acabou sendo derrotado e uma derrota cachapante. O 3-0 deixou uma situação muito ruim. Claro, no segundo tempo teve a expulsão do Kusevich, mas a expulsão também já em decorrência de um time mal armado, mal posicionado e num contra-ataque o Kusevich faz a falta ou poderia já ter tomado o gol. Rafael Oller ia para a cara do gol naquele momento. Teve gol anulado, teve um Operário fazendo um futebol muito melhor, muito superior, mais de 8 mil pessoas, a festa em si foi muito bonita, o jogo foi bom. O Operário mostrou um bom futebol, mas o Coritiba deixou a desejar. Realmente preocupa, Osmar, porque quando o Coritiba pega um adversário do nível mais próximo daquele que vai enfrentar numa primeira divisão, quando a gente projeta o futuro, percebe que o time ainda está desajustado. Vejo o Coritiba com boas peças, mas a armação não é boa e especialmente hoje, para mim, o Antônio Oliveira errou bastante, viu, Osmar? Tá certo. Já o Gil e Irapitã falam, então, das escolhas do técnico Antônio Oliveira. E aí, Irapitã, Costa, Gil Rocha e as escolhas do técnico Antônio Oliveira. Claramente... Que, aliás, você comentou também o jogo. Não, eu estava no Atlético, mas... O Gil Rocha afinou. O Gil era para ter ido para Ponta Grossa. Pipocou. Pela então, CBN, né, Gil? Precisava coordenar lá na... Tá certo. Isso mesmo. Eu gostaria muito de ter ido. Ele vai querer cornetar o teu trabalho agora. Não. Aqui nós cornetamos tudo. Mas eu gostaria de ter ido, lógico, viaginha boa, tranquila, almoção legal, vai pro jogo, volta, tranquilo, dava tempo de chegar aqui, mas agora, achei que a obrigação profissional me chamava para ficar na central. O Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira, ele não gosta de ser questionado, né? Hoje as respostas dele foram todas... Foram 4 perguntas e 3 minutos de coletiva. Foram todas respostas monossilábicas. Reconheceu, é verdade. Pro Ferraz, então, foi a mais Reconheceu que o Coritiba jogou mal. Agora, ele teve uma contribuição enorme. Ele inventou. A história de você, depois de um jogo de Copa do Brasil, de uma viagem longa, de não ter tempo para treinar, você... aquela coletivo da madrugada, né, que o pessoal fala, você escolhe colocar 3 zagueiros. Cara, é assim, é um cenário estranho, né? Até porque ele nunca tinha utilizado isso nos 10 jogos que ele disputou. Antônio, se o regulamento do Campeonato Paranaense obriga o técnico a ir na coletiva, mas o que o Antônio Oliveira faz, às vezes, é indelicado, assim, com os profissionais que estão lá. Ninguém está lá para derrubar técnico, está lá para fazer pergunta. E ninguém está brincando também lá, né? Ninguém está brincando. Ou seja, assim, talvez ele possa optar por não ir, fala com o clube. Assim, porque todas as vezes ele tem uma patada em alguém, sabe? É muito difícil uma entrevista coletiva que talvez ele ache os profissionais paranaenses incapacitados. Talvez seja isso, a superioridade dele. Assim como ele pode cornetar-nos, a gente pode cornetar do outro lado. Então, talvez ele ache que os profissionais não têm capacidade de fazer pergunta ou de estarem no mesmo ambiente que ele, mas ele questiona tudo. Eu acho que ele não tem essa necessidade. Não, assim, hoje em dia é o seguinte, futebol brasileiro, com raras exceções, então a imprensa não acompanha o treino. Isso. Aí você chega e vê o time jogando com 3 zagueiros. Qual é a pergunta natural? Por que jogou com 3 zagueiros? Você treinou, se sou eu perguntaria assim, você treinou com 3 zagueiros ou foi só, imaginou que contra o Operário teria que ser? Ele pode responder assim, eu acho que não precisava treinar, porque desde o começo do ano a gente às vezes treina, vocês não sabem, eu acho que qualquer coisa, mas enfim. Porque a imprensa pergunta, porque não vê o treino. Isso também é
problema dele, do clube. Sim, a gente não tô analisa nem a questionando bola isso. rolando. O fato é que o Coritiba terminou em terceiro lugar o Campeonato Paranaense. Perdeu a invencibilidade só hoje, mas o Operário, no fim, fez uma campanha melhor que a do Coritiba. E o grande rival, o Atlético, sobrou. Disparou 9 pontos na frente do Então, Coritiba. sobrou. Então, eu quero perguntar para o Irapté para você o seguinte. Campeonato estadual, geralmente, você usa como um laboratório para entrar engrenado já no campeonato estadual, no Campeonato Brasileiro. Ou Copa do Brasil, enfim. O time do Coritiba, ele teve evolução do primeiro até o jogo de hoje? Eu não vejo. Sinceramente, não vejo. Acho que alguns pontos podem ter sido melhorados, mas daí o ponto de sustentação que se tinha até hoje era, o Coritiba tem a melhor defesa do campeonato. Tomou 3. Então foi para 7 agora. Tomou 3, já não o é mais a Atlético melhor defesa do terminou campeonato. com a melhor defesa também. Exato. É. Então, o que eu vejo assim, o Coritiba, em muitos jogos, ele jogava com 2, às vezes com 3 volantes, e apresentando uma fragilidade no meio-campo, onde a maioria dos adversários conseguiam infiltração pela faixa central. Hoje ele muda um pouquinho a configuração, coloca 3 zagueiros, as infiltrações acontecem do mesmo jeito e o adversário, que é mais competente, faz 3-0. Então, o que me chama a atenção... O Operário jogou sem 4 titulares, porque quarta-feira o Operário vai até Mato Grosso enfrentar o Operário. Então, é uma questão assim, eu acho que o Coritiba, vejo o Coritiba, concordo com o que disse o Marcelo, com boas peças, mas não conseguiu ainda, com esses limões, fazer uma boa limonada. O Coritiba está ali marcando o passo e vai ter dificuldades contra a equipe do Cascavel. O pai aqui da Irian Marques tem 89 anos, está acompanhando o programa. Opa. Pena que não veio aqui o nome dele, né? Para que pudéssemos falar aqui. O Fernando Frogel, com todo... Boa noite. O Operário não tomou conhecimento do adversário. O Fantasma é casca grossa e vai subir para a Série B. Fernando Frogel. Quem mais aqui? O Josué Luiz. Parece melhor do que o que disputou a Série B do ano passado. Também estou achando. E Josué Luiz também. O Juliano. Diga lá, Ira. Não, é que a equipe do Operário me chama a atenção porque ela foi totalmente reconstruída. E mesmo tendo sido reconstruída, hoje sem 4 titulares, faz um bom jogo, um jogo equilibrado e que sobra diante do Coritiba.